Olá para você que acompanha o portal SP Rio Mais, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do podcast Toque Mais, onde a gente recebe diversas pessoas do Vale do Paraíba para conversar sobre assuntos que estão em alta. E hoje a convidada é a vereadora Dulce Rita, de São José dos Campos, filiada ao PSDB, atualmente em seu 6º mandato, ela que foi 2 vezes a candidata mais votada da cidade. Vamos conversar aqui sobre os projetos dela que estão em vigor aqui na cidade. E para participar dessa entrevista comigo aqui ao meu lado, o jornalista Elcio Costa. Obrigado, é um prazer conversar com todo mundo que nos acompanha e principalmente com a vereadora. Obrigado. Bem-vinda, vereadora. Obrigado a vocês pela oportunidade. A imprensa é o mais importante. Muito bem, vamos ter bastante assunto aqui. Já agradeço a quem está conectado conosco no Spotify e no YouTube. E para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, vereadora, eu queria falar sobre uma questão que a senhora tem tomado à frente aqui na cidade, que é a questão dos ônibus, né? A senhora tem fiscalizado a questão do transporte público aqui na cidade, inclusive lá em Eugênio de Mello, que é uma região que a senhora tem atuação bem ativa, a senhora tem acompanhado os problemas que têm acontecido lá, os ônibus quebrando, ônibus atrasando, inclusive fez uma denúncia, a senhora e um grupo de vereadores fez uma denúncia ao Ministério Público, né? E a senhora disse lá nas suas redes sociais que após cobrar a prefeitura não houve nenhuma melhoria. Então, eu queria saber a opinião da senhora sobre isso. O que pode ser feito aí? Como está essa relação com a prefeitura em relação a esses problemas no transporte público? Eu acho que primeiro que a gente tem que deixar bem esclarecido que fizemos vários requerimentos pedindo informação da prefeitura sobre principalmente a linha lá de Eugênio de Mello, porque lá tá um caos total. Tem gente que tá acordando 4h30 da manhã para chegar às 7 no serviço, quando chega, se não chega atrasado. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, em se tratando principalmente de periferia, que é o único meio de transporte que tem para garantir o seu emprego. Mas, infelizmente, tem requerimentos que não pedindo de informação, que são todos blindados na Câmara e a bancada não deixa passar de jeito nenhum. E nós não tínhamos por onde sair mais, população cobrando. Não, sem informação e sem resposta nenhuma da prefeitura, se vai fazer, se vai melhorar, quando vai melhorar, qual a perspectiva de tudo para resolver esse problema. Então nós mandamos no Ministério Público, principalmente essa linha, porque lá nós temos quase 40 mil habitantes. Lá é muita gente que usa o ônibus, que precisa do ônibus e completamente sucateado. Tem outro dia, como que foi a história? O rapaz acorda às 6 horas da manhã para chegar no serviço dele, que é 6, não, ele acorda às 5. O perrengue dele tão grande, acorda às 5 da manhã. Para chegar lá na Vila Industrial onde ele trabalha, às 7. Aí quebrou o ônibus, ele foi pegar o seguinte, quebrou o seguinte também e chegou super atrasado. Então são coisas que é completamente desrespeituoso. Eu vi agora uma pesquisa aí que foi publicada no jornal que é 45%, que é bom e satisfatório. Ou não estão indo para escutar a periferia, ou os entrevistados não usam ônibus. Porque realmente, que nós vivemos aí na cidade conversando com a população, a insatisfação é geral. Não é só da leste, não. Agora vai ter uma acomodação, porque tiraram os VLP aí, que estavam da linha verde, que não foi para lugar nenhum, carregando vento, de tanto a Câmara, papel da Câmara, denunciar que estava rodando vazio. Todo mundo viu, inclusive vocês jornalistas. Se todo jornalista é uma pessoa muito aguçada, muito curiosa, deve ter visto aí o tempo que esse VLP ficou rodando vazio. Aí eles fizeram botar esse VLP dando reforço em algumas regiões. Lógico que pelo formato do VLP não vai ter, muitas regiões não vai ter acesso por causa do tamanho do veículo, por causa da dificuldade de manobra, isso, aquilo. Mas pelo menos parou de carregar vento aqui dentro. Aí virou piada lá na Câmara. Que a Dilma estocou o vento e esse governo virou piada aqui em São José. E esse governo estava transportando vento. Mas tem que ter
um olhar, tem que estar vendo, Uma tem que atenção estar ali, né? acompanhando, tem que ter coragem de ser oposição, porque você ser situação, você pega uma zona de conforto, tem várias benesses. Agora, para ser, você não pode ser o tempo todo conivente com tudo. Então nós temos que fazer esse papel de denúncia mesmo. Elcio? A senhora falou sobre requerimentos que não são aprovados pela Câmara. Como é que a senhora analisa essa blindagem que existe da bancada de situação ao governo e furar isso é possível? Ou existe o espaço de negociação interno no Legislativo? Ou simplesmente é como a senhora falou, fiz uma ação ao Ministério Público pontual, Tive que chegar no Ministério outra ação Público. pontual? Como é que Não, funciona porque essa lá não blindagem? funciona. É possível rompê-la? Aí depende da boa vontade, do bom senso, principalmente, né, da outra lado da bancada, né? Que tem coisas aí que muitas vezes não tem como você... Eu acho que até é uma coisa de responsabilidade mesmo, porque tem coisas aí Além do transporte que a senhora citou, que outros assuntos, por exemplo, param nessa rede de proteção? Olha, tem vários. Já foi pedido a respeito da educação, que nem era meu. Pedido de números de transporte mesmo. A gente pediu quantas multas que foi feita durante o ano. Nada, não passa nada lá. Não passa nada. Simplesmente é cortado. Então a gente fica com uma ação restrita e não pode se acomodar. Porque as coisas na cidade não é uma cidade muito boa, é uma cidade que já tem uma história de qualidade de vida, mas é uma cidade que tem muito que melhorar. E principalmente, eu acho que nós temos o papel de estar fiscalizando e ter retorno, porque tudo isso que a gente vê são coisas da sociedade, porque a sociedade mudou muito com a rede social agora. Antigamente chegava as coisas pra gente, se a gente estivesse na rua, agora você tá em casa dormindo, bate travesseiro, tá chegando coisa pra gente. Parece Então, que não desliga, né? não, é muito coisa. E nós temos que estar atentos, não tem o que fazer. Sobre saúde, já tivemos requerimentos rejeitados sobre transporte, Agora nós estamos fazendo os outros aí, mas a gente continua fazendo, para deixar bem claro que nosso papel nós estamos cumprindo. Se o outro lado não está, a responsabilidade deles. E aí, quando não tem resposta, dependendo do teor e da gravidade da coisa, a gente vai para o Ministério Público e resolve-se por lá. A senhora falou sobre saúde e a senhora também está na frente parlamentar do autismo, ao lado de outros vereadores, né? A Amélia, a senhora do Rita, o Petite, que tem uma atuação bastante ativa nessa questão do autismo, o Marcão, o Júnior da Farmácia. E eu separei aqui alguns ofícios que a Frente Parlamentar do Autismo enviou à Prefeitura recentemente. Eu separei aqui para passar com quem está nos acompanhando. Por exemplo, a ampliação da sala sensorial e de vagas no Gaia, contratações de médicos e fisioterapeutas nas unidades de saúde pública, o aumento das linhas de ônibus próximas ao Hospital Francisca Júlia. Queria que a senhora fizesse aqui um panorama do que tem sido proposto para a Prefeitura nessa Frente Parlamentar do Autismo e o que já foi conquistado desde que a senhora entrou lá. Eu acho que de tudo que se foi falado aí, o autismo é o que teve mais avanço. Que nós fizemos uma frente parlamentar, nós acho que já fizemos, acho que foi 16 audiências, mas isso aí também, eu acho que esse sucesso, entre aspas, que nós tivemos, pelo menos tivemos alguns avanços nisso, foi graças à participação das famílias dos autistas. Porque o autismo primeiro chegou no meu gabinete de uma moça desesperada, que foi uma das frases mais contundentes que eu ouvi na minha vida pública, que ela está com um filho autismo, que foi tratado, acho que na PAI, e que ela não via avanço, e que a coisa vai... E daí nós, à Frente Parlamentar, fizemos uma rede, foi criada uma rede chamada RIA, Rede de Integração ao Autismo, com a integração de todas as secretarias da Prefeitura, que conseguimos também integrar o governo estadual, que inclusive tem que parabenizar o governo estadual, tá bem engajado, e eu tive uns exemplos assim dos funcionários estarem engajados
no tratamento do autismo dentro da sala de aula. E essa moça, no indo e vindo, que nós fomos para várias cidades que já tem um centro de integração de autismo. Tivemos em Mogi, em Santos, São Bernardo, Caraguá, que já tem o centro integrado de autismo. Então todos os autistas têm que ir lá, não só da rede escolar, mas depois que passa a fase do escolar é que continua o problema agravado. E essa mãe falou, olha, vocês vão, numa das reuniões que nós tivemos, vocês vão falar que vocês podem pensar o que vocês quiserem de mim, mas tem dia que eu acordo de noite para rezar, para Deus ter dó, misericórdia de mim e do meu filho, que meu filho morra antes de mim, porque daí eu sei que eu vou poder ir em paz. Então é uma coisa muito contundente isso, entendeu? Se ouvir uma mãe pedindo isso de um filho, Sim. E não é que não ama, a vida dela é dedicada a essa criança, que agora é adulto. Mas apesar de todos os trabalhos, todas as reuniões, não sei o quê... Tem avançado à frente? Os resultados, algumas coisas avançou, mas os outros também tá muito parado, né? E eu acho que também está faltando esse centro aí do autismo, centro integrado, que eu acho que eu tenho que parabenizar, que a Sara, né, que é a presidente do GAIA, que ela arregaçou as mangas, ganhou há um tempo atrás o terreno da prefeitura, fez uma campanha junto com os empresários, construiu um mega prédio de 4 mil metros quadrados, lá perto do GAIA, ali para aquele lado lá. E tá lá, sabe? E agora tá fazendo a campanha para mobiliar. Mas aí ela já tinha o GAIA e muitas coisas ela já tá fazendo, já tá conseguindo trazer para esse prédio novo e com alguns convênios com a prefeitura. Vereadora, eu acompanhei algumas reuniões dessa frente. Algumas coisas tiveram andamento, por exemplo, vagas para famílias de autistas. Alguns shoppings fizeram aquelas calm zones, né? Calm zones, isso. Para dar acolhimento à Isso aí família foi muito importante e ao autista. Dos center vales, né? Ou centers. Alguns shoppings. Shops, Eu não vou saber citar especificamente se foi um ou outro, mas alguns shoppings, isso, 2 ou 3 shoppings criaram essas zonas. Foi. Agora, que próximos passos podem ser dados nessa direção? Eu acho que a integração é escolar, né? Estadual e municipal. O acompanhamento com qualidade dentro das salas de aula, com qualidade dentro com treinamento, uma coisa que precisa muito, que dentro da sala de aula agora tem auxiliar de escola para estar acompanhando essas crianças. Mas essas pessoas que estão acompanhando, elas têm que ser treinadas, elas precisam gostar do que estão fazendo. Porque está tendo muita rotatividade e o autista gosta da rotina. E está tendo muita rotatividade desses auxiliares de escola que estão lá dentro para cuidar dessas crianças dentro de sala de aula. Porque se a pessoa não gosta, a pessoa não fica, ela, a hora que conhece o que ela tem que fazer, ela vai embora e tem que chegar outro. Eu acho que está faltando também os acompanhamentos paralelos, que é o fonoaudiólogo, o neuro da saúde. E também está precisando muito urgente dar o suporte, fazer uma rede com essas mães, que essas mães são muito cansadas da luta delas, elas estão muito esgotadas, elas precisam de ser tratadas também, de dar algumas perspectivas, alguma luz no fundo de tudo para a vida dessas mulheres, entendeu? Daí não adianta você fazer só menino, botar um auxiliar dentro da sala de aula. Você tem que botar fonoaudiólogo, tem que botar terapeuta, tem que botar o neuro para acompanhando. Tem que estar fazendo esse trabalho, mas com qualidade. E a tempo, não é assim, sabe? O neuro daqui a 5 meses, o fono daqui a 1 ano. É criar realmente uma rede de apoio, né? Uma rede, isso. Eu acho que só vamos conseguir a hora que estiver funcionando esse GAIA. Vereadora, a senhora agora há pouco elogiou o governo estadual e, aproveitando esse assunto, eu queria saber como está a sua relação no âmbito estadual. Por exemplo, em abril foi anunciado que a Zona Norte aqui de São José dos Campos vai ganhar um bom prato. E quem intermediou essa
vinda do Bom Prato aqui para São José foi o deputado Dr. Elton, que foi vereador aqui de São José. A senhora já me disse que tem uma boa relação com ele. E nisso tudo também estavam envolvidos os vereadores Tomás Henrique, Walter Hayashi, a senhora e o Dr. José Cláudio. Né? O Dr. Elton que também veio aqui para São José no Alto de Páscoa. Lá no seu Instagram a senhora postou foto com ele. Enfim, eu queria saber como que está essa relação daqui de São José, dos vereadores, especificamente a senhora, em relação ao governo estadual e também em levar as demandas até a Lesp, já que agora o Vale do Paraíba conta somente com 2 deputados estaduais eleitos, que é o Dr. Elton e a Letícia Aguiar. Eu acho assim que apesar de eu não ter apoiado o Dr. Elton, porque eu também era candidata, mas o Dr. Elton é uma pessoa meio assim, dentro do contexto político, é uma pessoa meio fora assim, da curva, graças a Deus que nós precisamos agora que é fazer novas curvas para arrumar novos trajetos para uma nova política, e ele é uma pessoa que acabou a eleição, me chamou para conversar e nós estamos aí tendo um trabalho muito bom. E o Dr. Elton é a vantagem também que a gente tem umas afinidades, que é trabalhar também junto a parte de saúde. Agora, com relação ao Bom Prato, o prato era tão bom que ele resolveu chamar todos os vereadores, que é um projeto imenso, maravilhoso que nós temos aí, que é do PSDB, né, diga-se passagem, então eu acho que foi ótimo. E ele também já fez uma emenda, que até foi a pedido meu, que falei, olha, vamos lá conhecer esse centro aí do autismo, né, ele levou uma emenda de 1 milhão lá para Sara, entendeu? Então tem essa relação, esse contato, né? Eu acho que nós temos os objetivos comuns que conseguem suplantar amplamente nossos caminhos políticos. Que eu acho que tem que ser assim mesmo, que é o melhor dentro de uma política. Agora, a senhora estava falando de relação entre partidos e relação entre políticos diversos. Uma coisa que chamou a atenção esse ano, por exemplo, foi a atuação que a senhora, especificamente, teve ao lado de vereadores do PT. Historicamente, PT e PSDB sempre estiveram antagônicos na cidade, ao longo de décadas, né? Desde o governo Ângela, depois passando aí no governo Emanuel, Cury, Carlinhos, o primeiro governo do Felício. Então eles sempre foram antagônicos, foram os grandes players da política local. De repente, a senhora do lado de vereadores do PT, como é que a gente consegue fazer essa soma aí sem dar um resultado adverso? Na verdade, nós não somamos partidos, né? Nós somamos atuações sobre determinados assuntos, que é bem diferente. E eu acho assim que muitas bandeiras que você leva, ou você fica mais isolado ainda, ou se você concorda com a posição, você tem que ir. Mas não é a posição partidária. É a posição de momento, de assunto, de coisas que tem que ser resolvidas e só somando com o que resta dentro da Câmara que a gente consegue avançar em alguma coisa. Porque ficar mais isolado que está, por exemplo, no caso do transporte, aí. Levanta cedo, vai lá para uma região, levanta cedo, vai para outra região. Outro dia nós levantamos cedo e fomos levar uma pessoa com um cadeirante lá na norte, eu não lembro muito bem da linha. Tava todo mundo lá para ver a dificuldade do cadeirante. Tem para subir dentro de um coletivo. Eu acho que essas coisas nós temos que estar junto mesmo. Temos que estar junto. São questões que superam a barreira partidária. Ah, sim, também não é um compromisso futuro, nem um amém, não. Cada um do seu cada qual, né? Complementando essa pergunta do Elcio, a gente recebeu o prefeito Anderson aqui na SP Rio Mais há algumas semanas, né? E ele, durante a entrevista, disse... ele comentou sobre aquela ação que a senhora fez no bairro Altos de Santana, né, em relação à saúde, juntos na luta por uma saúde pública de qualidade, ao lado dos vereadores que o Elcio citou aqui. E o Anderson disse que foi claramente um ato político e que ele já cobrou e já teve conversas com as lideranças do PSDB aqui da cidade. Como exemplo, ele citou o próprio Alexandre Blanco, que é filiado ao partido da senhora, é do PSDB e é secretário aqui da cidade. Então, por que eu estou trazendo isso, esse contraponto do Anderson? Ele disse justamente que o PSDB precisa se decidir se é oposição ou não, palavras dele, mas que ainda assim é possível ter essa conversa, esse diálogo. A senhora concorda com esses posicionamentos dele?
Não, eu acho o seguinte, que é ele que está com a caneta na mão, ele que tem que decidir das boas ações, das boas práticas políticas, para ter um resultado melhor. Porque eu acho assim, se ele quiser acabar com a oposição mesmo, ele faça um bom governo, porque daí nossa atuação vai ficar, como diz o caboclo, minguada, mas nós não estamos vendo isso. Se nós estamos tendo aí algum espaço, alguma luz, é decorrência da própria atuação dele. Agora essa atuação lá em Santana, que está tudo lindo, maravilhoso, ele tem que trabalhar mesmo para estar tudo lindo, tudo maravilhoso. Primeiro, 2 pontos. Primeiro, que a cidade tem dinheiro. Tem dinheiro até para gastar no supérfluo, em obras supérfluas. E segundo, é obrigação dele. E terceiro, eu acho que a saúde tem que estar continuando melhorando dia a dia, porque ainda tem muito que melhorar. Ele tem que ter responsabilidade, porque a caneta é dele e o cofre público é dele. Quais são as obras supérfluas que a senhora cita? 2, que está na cabeça agora, a linha verde, que não vai para lugar nenhum, que parou. A senhora já comentou agora há pouco. Apesar de todos os aditamentos, de todo o reequilíbrio financeiro, e a outra é essa estaiada, que dá bem de frente aí para sua cara aqui. Você passa o dia inteiro lá, não tem ninguém subindo, você vê que só passa por baixo. Dá pra ver que a senhora... É alguma coisa assim, eu não posso fazer uma obra pensando no meu umbigo, no meu marketing pessoal. Eu tenho que fazer uma obra, aliás, como toda obra pública, tem que ser boa para todos. Dá pra ver que a senhora tem alguns contrapontos em relação ao governo Anderson, né? Inclusive teve aquela questão do Fundo Social de Solidariedade que a senhora denunciou, né? Os alimentos, contextualizando aqui para quem está nos acompanhando, haviam alimentos misturados com produtos de limpeza, alimentos que seriam arrecadados lá para São Sebastião. Essa história já foi resolvida? A prefeitura deu um posicionamento oficial de por que isso aconteceu? Não, eles chamaram os vereadores lá para mostrar o Fundo Social, para fazer uma vistoria lá, porque o Fundo Social eu já conheço há muitos anos, eu trabalho... A senhora até elogiou lá nas redes sociais, disse que tem um trabalho espetacular durante anos, né? Sempre teve. Eu fui funcionário da prefeitura, trabalhei com várias presidentes, com a Vânia Simão, que era um trabalho lindo, maravilhoso, que fez aquele projeto da creche domiciliar, que era o começo, estava muito difícil fazer creche. Para a época, a creche domiciliar foi muito bom. Trabalhei com a Rosana, esposa do Eduardo Cury. Então, eu conheço muita gente. E teve 2 primeiras damas que não foram presidente de fundo, mas que mandaram gente lá, capaz, que cuidou bem do fundo. O fundo é um patrimônio da cidade que foi sempre muito bem gerido. Mas quando acontece, ou você vai lá, chega a denúncia no seu gabinete, ó. Tem um quarto lá do fundo, lá dentro da fundação, que eu não sabia nem o que era, que tem um monte de alimento misturado com produto de limpeza, com o telhado vazando água, com roupa, com colchão. Você vai lá, e põe a boca no trombone, depois que você vai... É para fiscalizar, né? Não, você vai lá para ver a gravidade, o montante da coisa, que às vezes é um saquinho de coisa, uma coisinha irrisória, você nem vai mexer com isso. E se você não for, quem está denunciando, que adianta passar as coisas? Tá prevaricando. Eu ia perguntar, o que a senhora viu assustou? Assustou. Muita coisa, acho que era uma sala um pouco maior que isso aqui, cheio de roupa com produto de limpeza, misturado com alimento, com colchão. Aí tinha uma goteira lá, até na época da chuva, foi dia 23 de março que eu estive lá. Guardo bem porque eu levei uma porrada tão grande. Nunca esqueceu a data. Era, dia 23 eu denunciei. Nós fomos lá, tiramos foto tudo. As fotos eu não trouxe aí, né? Tá as fotos aí? Vimos lá tudo isso, dia 24 levei lá pro plenário. Aí se falando que tem hora que você se junta à oposição. Denunciei, mostrei as fotos do que estava lá, convidei os vereadores para inclusive lá à noite, para se certificar da denúncia que eu tinha feito. Foram lá ver? Só foi a Amélia e a Juliana do PT, e o Dr. Zé Cláudio. Do seu partido? Do meu partido, que mandou um assessor.
Mas já Aí- foi resolvida essa questão? Porque a Foi prefeitura resolvido. fala que Foi instaurou resolvido. imediatamente uma Foi apuração. resolvido. No dia 23 estivemos lá à noite. Não. Dia 24 que foi sessão de Câmara, acabou a sessão, que eu tinha feito denúncia. Fomos lá à noite, vimos lá que estava lá, isso mesmo. Chegou no dia 25 de manhã, já tinham tirado tudo. Foi do jeito que eles resolveram. Que eu achei muito errado, que devia falar, olha, aconteceu, vamos averiguar. Agora chegar de madrugada para tirar, falar que é verdade. Em verdade, eu não sei o que é verdade. Não tem verdade absoluta nem erro relativo. Mas isso foi fotografado, entendeu? Vereador, a gente bateu 25 minutos de entrevista, a gente vai para as perguntas finais aqui, daqui a pouco eu vou passar para o Elcio de volta, mas eu queria falar sobre eleições 2024. Tá cedo para falar, a gente já sabe, mas já se especula quem serão os candidatos aí aqui na cidade para as próximas eleições. A senhora acompanhou as duas pesquisas que foram lançadas recentemente aqui na cidade, eu vou citar elas aqui. A primeira foi a pesquisa Bandivale e Paraná Pesquisas, divulgada no final de abril, onde o Anderson Farias, o atual prefeito, aparece em primeiríssimo lugar na pesquisa espontânea, depois vem Felício, e aí tem o Eduardo Cury, que é do seu partido, do PSDB. Uma outra pesquisa divulgada na semana passada, essa que eu citei agora, é a pesquisa espontânea, divulgada em abril, da Bandivale, tá? Onde o Eduardo Cury aparece em terceiro lugar. Na semana passada saiu uma outra pesquisa, que é a pesquisa Ovale. Aí essa já foi estimulada, né? Os dados que eu trouxe aqui. O Cury aparece em primeiro lugar na pesquisa estimulada. Eu trouxe essas duas pesquisas aqui justamente para a senhora falar sobre as suas expectativas para 2024. O Cury não demonstrou, obviamente, não tem nada oficializado. Claro, a gente nem entrou no período de pré-campanha, mas já se especula aí. Qual é a opinião da senhora? A senhora torce para que ele seja candidato? Ah, sim, nossa, é o jeito de nós continuarmos trabalhando pela cidade. Porque eu acho assim que, queira-se ou não, essa cisão que teve aí dentro do partido fez uma ventarola na nossa árvore, mas nem é. Já demonstrado pelas pesquisas aí que nem afetou nada, só deu um ventinho aí. Porque foi muitos anos de construção, né? De construção séria, de construção em prol do cidadão, né? Então eu acho que o Cury tem toda a chance. E tem uma pesquisa também que foi, que você não citou, acho que foi agora também em abril, que ele também, numa coisa, ele está bem na frente aí, né? Então eu acho que o Cury tem toda a possibilidade de Mas se voltar. fala sobre isso dentro do partido? Não, nós estamos fazendo as reuniões, as nossas reuniões agora fala assim, não é uma reunião para isso. Agora é reunião de reconstrução do partido. Inclusive tivemos uma sexta-feira agora, uma reunião que foi muito surpreendente, porque tinha muita gente nova querendo entrar no PSDB, entendeu? Os antigos voltando para o PSDB. Eu achei muito, muito significativa essa reunião, entendeu? Que foi uma coisa Quem que tá muito querendo boa. voltar? A senhora falou os antigos querendo voltar. Tem como citar alguns nomes? Não, são pessoas, não tô falando de polícia, Tá. são pessoas, membros do partido, Entendi. entendeu? Que com esse problema aí de Felício, disso, daquilo, Aham. ficaram meio afastados, meio desiludidos, tristes demais, né, por ter visto o que aconteceu com o nosso partido. Foi meio contundente, para ser, A gente- pra ser educada. A foi gente meio que é da imprensa, a gente contundente. acompanhou bem esse... Mas e aí, nós essas fizemos uma reunião movimentações. agora e foi surpreendente o número de pessoas que estão voltando e que estão chamando gente Deixa eu pra... pegar uma carona nessa conversa. Aí o Matheus citou as duas pesquisas, a Band Paraná, Vale e Agile. No cenário estimulado, eles dão dois cenários, né? Num cenário, o ex-deputado Eduardo Cury aparece na frente, na disputa, e num outro cenário, que a senhora é citada, a senhora aparece em condição de empate técnico com o prefeito Anderson Farias. Na hipótese do ex-deputado Eduardo Cury falar, não vou disputar dessa vez, meu negócio é outro, a senhora é candidata, vereadora? Não, agora ainda não, gente. O que é isso? Vamos esperar o Cury. Nós temos aí um carro. Nossa, o PSDB tem que aguardar com muita cautela, muito... Mas a senhora acha que o partido vai ter candidato? Eu acho que sim.
Acho que sim, não pode perder essa história dentro da cidade, não, essa construção que nós fizemos aqui dentro de São José. Porque eu acho que o mais importante que o PSDB fez foi mostrar que São José dos Campos é uma cidade rica, que sabendo usar bem o dinheiro faz toda a diferença. E o PSDB com o Eduardo Cocuri, com o Emanuel, mostraram muito isso, sabe? O Emanuel que tem dado bastante as caras recentemente, né, vereadora? Manuel é o nosso decano. Ele vai para as praças, ele... Vai para as praças, dá palestra. Vale a pena ver as palestras dele. A senhora foi na praça lá? Vou, sempre que posso vou. Sempre tem alguma coisa nova para aprender com o Emanuel. Por mais que você estiver na estrada, você sempre tem uma leitura do Emanuel que ele faz sobre política, sobre o ser humano. É muito, muito interessante, né, Elcio? Sim, ele sempre agrega informação, sempre agrega conhecimento, informação, isso. Indicações de bons livros pra gente ler, né? E muita reflexão pessoal. É um bom dele bate-papo, também. é um formador de conteúdo político. É, muita reflexão pessoal dele também, muito importante, né? Muito bem, a gente bateu 30 minutos de entrevista. Eu queria saber se o Elcio tem mais alguma questão. Eu já perguntei se era candidata, ela saiu pela tangente. Era isso que você perguntei queria se o partido saber, né? ia ter candidato, ela bateu que sim. Eu também vim com uma pauta, vocês atropelaram tudo diferente aí. A senhora sabe que jornalista é um perigo, vai fluindo. né? Eles falaram, não falaram. Mas lá nas redes sociais da senhora, a senhora mostra lá os seus projetos, para quem ficou interessado também, né? Pode acompanhar lá. Agradeço a sua participação aqui, vereadora. Seja sempre muito bem-vindo ao portal SPR Rio Mais. Bons trabalhos lá na Câmara. Para vocês também, gente. Obrigado pela oportunidade. Vocês têm que continuar assim, porque a imprensa é tudo. Muito bem. Principalmente se for uma imprensa idônea. Muito bom receber esse feedback. Aí é que nós estamos precisando mesmo nesse país. Agradeço também. Obrigado pela chance. Agradeço a quem nos acompanhou. SPR Rio Mais, conteúdo de verdade.